O evento da evolução humana está causando o caos atual. As circunstâncias e os antecedentes do evento da evolução humana, que é o maior ponto de viragem desde o nascimento dos humanos, estão muito além da nossa imaginação e não é fácil fazer com que as pessoas compreendam toda a sua extensão. Não só porque não é tão fácil, mas também porque as pessoas só acreditam naquilo que querem acreditar. Porém, está acontecendo um evento que vai muito além da habilidade de escrita criativa de escritores de ficção científica como Arthur C. Clarke, que escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tenho que revelar esta verdade e a informação aqui, que foi mal compreendida, permitindo que você reconheça o real da história humana, que foi astuciosamente manipulada e distorcido. Ao mesmo tempo, preciso esclarecer os nossos equívocos sobre medicina, física e cosmologia. A propósito, nunca conheci pessoalmente os extraterrestres UMITs, nem testemunhei nenhum OVNI. Entretanto, este vídeo contém muitas informações dos UMITs obtidas por telepatia. De acordo com a teoria do Big Bang, o universo nasceu com o Big Bang há cerca de 13,7 mil milhões de anos. O sistema solar está localizado a um raio de cerca de 27 mil anos-luz do centro da Via Láctea, uma das galáxias deste universo, e a vida apareceu na Terra, que nasceu há 4,6 bilhões de anos. A evolução dessas criaturas levou ao aparecimento dos macacos. Pela evolução dos macacos, o primeiro ser humano moderno nasceu há cerca de 200 mil a 300 mil anos. Por outro lado, segundo o criacionismo cristão, Deus criou o céu e a terra, incluindo o nascimento dos humanos, num período absurdamente curto, comparado com a teoria da evolução. No entanto, de acordo com a afirmação do extraterrestre UMITs, ambas as teorias estão erradas. Simplificando, o universo, incluindo todos os organismos vivos com inteligência, é uma ilusão criada pela consciência aglomerada de organismos vivos com inteligência, não por deuses, e isso criou o universo nos últimos 100 mil anos, anos terrestres. Depois de verificar essa afirmação com mais décadas de obtenção gradual de informações dos UMITs, conclui que é uma comparação mais razoável com a enigmática história e ciência humanas. Precisamos ouvir os argumentos deles. Portanto, deixe-me resumi-lo aqui. O universo e os organismos vivos com inteligência são ilusões criadas pela consciência aglomerada. Não há partículas ou matéria ali. Além disso, não existem deuses. O que existe é o não material outro mundo, incluindo rede da alma, que contém almas, consciência, e, de fato, o não material este mundo, ilusão. Veja o link 1. No campo de descrição.
Se o corpo humano fosse feito de matéria, então o placebo, conhecimento comum na medicina moderna, não ocorreria, e o estresse não enfraqueceria o sistema imunológico. As pessoas são obcecadas com a ilusão fundamentalista de que o universo e todas as coisas vivas, incluindo nós, existem como matéria e que alguém, deuses, deve criá-los. Porém, tudo assim existe porque nossa consciência até pensa e está ciente deles. Como já apontei, a matéria é uma ilusão e não existe, e eu nego a existência de deuses. Portanto, nossa consciência é a criadora de tudo. Agora vamos fazer um experimento mental sobre a existência de deuses. Então, vamos supor que todos os humanos, exceto eu, acreditam na existência de deuses. Se eu desaparecesse, os deuses existiriam porque os outros pensam assim. No entanto, se eles desaparecessem, os deuses não poderiam existir, porque eu não acredito em deuses. Se há deuses que criaram tudo, então quem é o criador desses deuses? E quem é o criador desses deuses? Repetir essa pergunta várias vezes para sempre não vai gerar uma resposta. Além disso, é um absurdo pensar que alguém criou tudo porque nossa consciência não material não consegue identificar tal criador de sua consciência. Mesmo que alguém afirme ser capaz de conhecê-lo, será apenas uma ilusão. Para mais, muitas pessoas usam deuses não apenas para propósitos psicológicos e sociais, mas também para propósitos políticos e de interesse. Seria outra razão pela qual as pessoas têm que afirmar os deuses. As pessoas criaram os deuses como a autoridade máxima. Cada consciência aglomerada dos organismos vivos com inteligência, por exemplo, humanos, que existe no universo, ilusão, possui um universo único, ilusão. E cada indivíduo possui um universo único, ilusão. Isso significa que existem inúmeros universos, ilusões. Além disso, alma igual consciência igual universo. Cada universo dos organismos vivos com inteligência possui este mundo e outro mundo únicos. Os organismos vivos com inteligência vivem uma vida inteira no seu este mundo. Este mundo é um lugar para a alma crescer e evoluir através da experiência de vida. Quando uma alma termina uma experiência de vida lá, quando um indivíduo morre, ela retorna para outro mundo e desafia a próxima vida em este mundo através da reencarnação. Assim, esse processo se repete. A propósito, o corpo humano é apenas um veículo para a alma. Um cadáver sem alma é apenas um cadáver. É inútil tentar a criônica, o congelamento e armazenamento a baixa temperatura de um cadáver humano ou de uma cabeça decepada. Tentar fazer clones perfeitos dos animais, incluindo os humanos, também é inútil porque almas com as mesmas memórias nunca mais voltarão aos clones. Além disso, uma IA como Skynet de O Exterminador do Futuro não pode dominar os humanos, organismos vivos com inteligência, porque a IA é uma ilusão criada pela consciência humana, alma. Assim, a ilusão não pode controlar a sua consciência. A alma pode ser fundida em uma rede da alma e desaparecer sem reencarnação. Isso é o que acontece no evento da evolução humana. No entanto, não termina aí. Eventualmente, mites argumentam que haverá uma fusão entre duas consciências aglomeradas, por exemplo, entre os humanos e os mites. Em outras palavras, é uma fusão entre dois outro mundo. Além disso, a repetição deste processo completaria a evolução da consciência. Veja o link 2. No campo de descrição. O problema é o método de fusão. Quanto à fusão entre a consciência aglomerada,
Um mito diz que ela ocorre apenas através de conflitos de consciência, mas argumenta que isso não pode ser realizado por acordo através do respeito mútuo e da harmonia, como acredito que seja possível. Veja o link 3. No campo de descrição. No entanto, deve haver uma fusão consensual, e tais conflitos de consciência é uma teoria de paranoia. Vou falar mais sobre esta fusão de outro mundo mais tarde porque é uma questão de extinção humana. Um mito diz que os animais têm o seu próprio outro mundo também. Se um híbrido humano-animal pudesse ser criado, este híbrido poderia ter a alma dos humanos nele. No entanto, os humites são proibidos de fazer tais híbridos. Então, o que aconteceria se criássemos um híbrido extraterrestre humano? Se fosse sem a fusão de outro mundo, acho que uma das almas de qualquer um dos outro mundo entraria. O mito diz que não pode responder à pergunta porque nunca construiu um híbrido. A razão da nossa existência deste mundo não é o amor ou a busca pela felicidade, todos concordariam. Isso é a evolução. O mito diz que organismos vivos com inteligência devem evoluir. Novamente, este mundo é a área onde nossas almas crescem e evoluem. Veja o link 4. No campo de descrição. O mito diz que a evolução ocorre quando uma espécie está em perigo de extinção. Temos a mesma percepção. A existência dos humanos de hoje e de outras espécies existentes é consequência da extinção de muitos organismos na história. No entanto, os humites são céticos quanto à existência de dinossauros. Isso significa que ele argumenta que a outro mundo criou fósseis de dinossauros para aparecer nos últimos anos para mudar a história da Terra. Além disso, todos os organismos vivos com inteligência têm um evento de evolução universal que os humanos enfrentam agora. Este evento destrói completamente a civilização e causa a morte em massa de organismos vivos com inteligência. É essencial para a evolução e os humites evoluíram através de um evento de evolução semelhante. Tudo neste mundo é uma ilusão. Adicionalmente, o propósito de outro mundo criou artefatos antigos misteriosos, ilusões, como as pirâmides, Mohenjo-Daro e artefatos fora do lugar, ou parta. Esse propósito é concebível, por exemplo, para nos informar sobre a existência de extraterrestres. Da mesma forma, o propósito de outro mundo também cria a Bíblia e os manuscritos do Mar Morto para profetizar o Apocalipse, ou seja, o evento da evolução humana. Para controlar os humanos, este propósito pode criar material arqueológico conforme necessário. Veja o link 5. No campo de descrição. Então, qual é a crise de extinção no evento da evolução humana? Estes são a atual onda de desastres, incluindo a pandemia do novo coronavírus e a eclosão da Terceira Guerra Mundial, que utiliza armas de destruição em massa. O Deep State realiza este apocalipse. Eles estão destruindo completamente a civilização atual e reduzindo a população humana sob o nome de Nova Ordem Mundial, NWO. Eles cumprem o que está escrito na Bíblia e no texto dos manuscritos do Mar Morto. Além disso, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, várias guerras limitadas, os ataques terroristas de 11 de setembro, terremotos artificiais como o toco de 11 de março, terremotos, ataques com armas climáticas, ataques com armas biológicas, como bactérias e vírus, e muitos outros, que são os eventos mais significativos na história, não ocorreram por acaso. O Deep State planeou tais eventos e os Estados Unidos, Israel, etc.
Eles manipulam todos os países uns contra os outros e organizações internacionais para provocar guerras ou conflitos fraudulentos. Eles podem eliminar líderes que não seguem as suas ordens e substituí-los por um dublês. É importante, porém, que o propósito de outro mundo é o que faz o Deep State provocar as guerras, e eles não têm consciência de que o propósito de outro mundo os controla. Eles desempenham o papel sujo no evento da evolução humana, que é essencial para os humanos. Não é correto simplesmente reconhecê-los como criminosos arrogantes e assassinos e como sendo um maligno. A propósito, por exemplo, embora existam factos completos sobre muitas operações de bandeira falsa na internet, por que é que a maioria das pessoas não quer acreditar nisso? Talvez essas pessoas não estejam interessadas nisso, a menos que estejam envolvidas, mas isso não deve acontecer para aqueles que querem uma vida feliz e uma vida que corresponda aos seus valores de este mundo. Portanto, não há escolha senão não ver o mal, não ouvir o mal, não falar o mal. No entanto, ninguém pode escapar do evento da evolução humana. Um dos fatos que estão a encobrir é a existência de extraterrestres. A questão não é se os extraterrestres existem, mas sim, eles estão aqui na Terra se escondidos há muito tempo e observando o comportamento dos humanos. Humites são uma dessas espécies. O projeto 7 é apenas uma piada para enganar as pessoas. A propósito, a maioria dos UAPs, fenômenos anômalos não identificados, de formato estranho mostrados em vídeos nos últimos anos são provavelmente shows espaciais projetados no céu usando a tecnologia do projeto Blue Beam. Veja o link 6. No campo de descrição. Com o evento da evolução humana alcançado, os novos humanos construirão uma nova civilização sobre as ruínas da civilização atual. Já deve haver um número não pequeno dos novos humanos. A população desta nova civilização será limitada a 300 e 500 milhões de pessoas. Temos ser movidos pela ganância e agir de forma irresponsável e egoísta porque o cérebro humano atual ainda está evoluindo. Isso levou ao caos social, ao crime, à guerra e à fome. Os novos humanos superam tais falhas e devem ter maior consciência pública e uma moral mais elevadas do que os humanos atuais. A missão dos novos humanos não é a busca pela felicidade, mas sim crescer e evoluir mental e fisicamente. Veja o link 7. No campo de descrição. Não haveria mudanças radicais na aparência e nas habilidades dos novos humanos. Os novos humanos que sobreviverem à pandemia terão um sistema imunológico mais forte. Notavelmente, eles ganhariam habilidade telepática. Telepatia é comunicação, que não requer linguagem variada e complicada e pode ser transmitida instantaneamente, mesmo que sua distância seja de 100 milhões de anos-luz. Esta razão é que a distância do universo, ilusão, também é uma ilusão.
Normalmente, o evento da evolução humana deve ser realizado sem problemas sob o controle do propósito de outro mundo. Porém, a invasão dos Ummites está complicando esta situação. Os Ummites alcançaram a sua evolução e construíram um ideal para ser uma sociedade estável. Mas, inesperadamente, isso levou ao declínio da sua civilização. A população foi drasticamente reduzida e os Ummites estão à beira da extinção. Originalmente, deveria ser a próxima oportunidade de evolução, mas o evento de evolução não ocorre, não importa quanto tempo passe. Enfrentando a sua extinção, o senso de urgência dos Ummites está no auge. Assim, os Ummites nos forçam conflitos de consciência para romper tal situação. Além do mais, Ummites atacaram os humanos nesta pandemia do coronavírus. Portanto, a realização do nosso evento da evolução humana é uma quantidade desconhecida. Veja o link 8. No campo de descrição. Os Ummites querem fundir outro mundo dos humanos no seu outro mundo por meio de conflitos de consciência, aproveitando esta oportunidade do evento de evolução humana. No entanto, alguém em este mundo não deve ser capaz de fundir qualquer outro mundo, o que é uma ilusão. Então, o que os Ummites poderiam fazer para realizar isso? Um Ummite diz que híbridos entre os Ummites e os humanos não nascem devido a diferenças genéticas. Porém, a compatibilidade genética entre eles poderia ocorrer através da evolução humana. Se isso acontecesse e pudéssemos criar um híbrido dos humanos e alguns extraterrestres, me parece que seria o início da fusão de outro mundo. Isso significa que depois que os Ummites governarem os humanos neste mundo por meio de invasão, conflitos de consciência, eles criarão um híbrido compulsório dos humanos e dos Ummites. Em caso afirmativo, como ocorrem os conflitos de consciência? Essas questões, um Ummite diz que não há necessidade de criar o híbrido. Sobre a segunda questão, eles desafiam os conflitos de consciência contra os humanos, sem usar o poder militar, e tentam a sua fusão. Porém, se a hibridização com os humanos evoluídos for possível, os Ummites poderiam consegui-la mediante acordo conosco. Não há razão rejeitá-lo porque os humanos estão acostumados à mistura racial. Os Ummites são brancos e uma espécie de raça única. Pode haver racismo. Os Ummites afirmam que em eventos evolutivos, há uma destruição massiva da civilização e uma extinção em massa de espécies. Este é um elemento universal em eventos evolutivos. No entanto, alcançar a evolução assumindo o controle dos humanos não destruiria a civilização e causaria a extinção em massa. Se este evento não acontecesse, isso contradiria a sua afirmação. Desde o início, os conflitos de consciência não se enquadram na providência dos eventos da evolução. O problema está no líder dos Ummites que está tentando uma barbárie aos humanos. Na minha opinião, esse líder é o equivalente à tirana que foi derrubado na guerra civil do seu primeiro evento de evolução, que resultou na destruição da civilização e em mortes em massa. Se isso acontecesse, os Ummites seriam capazes de alcançar novamente o evento de evolução que tanto desejam. Os conflitos de consciência não beneficiam a evolução dos Ummites. Na história dos Ummites, existiu uma pessoa que se parecia muito com Jesus Cristo. Por causa disso, eles se interessaram por Cristo e o pesquisaram. Como resultado, Cristo era um humano evoluído com habilidade telepática. Embora não seja perfeito, eu também tenho habilidade telepática. E como eu disse antes, os humanos recém-evoluídos ganharão habilidade telepática. Ummites estão tentando controlar minha consciência usando telepatia.
Como cobaia, estou sujeito a seus ataques severos e implacáveis. Porém, não posso evitá-los no momento. Isso é que se eles pudessem manipular completamente a minha consciência, eles poderiam controlar o propósito do nosso outro mundo. Se os Ummitis também pudessem manipular a consciência de todos os novos humanos, isto é, se eles pudessem transformar novos humanos em zumbis, os Ummitis poderiam assumir o controle do nosso outro mundo. Isso seria como uma possessão espiritual pelos Ummitis. Em outras palavras, os Ummitis pudessem fundir outro mundo dos humanos. O motivo da invasão dos Ummitis não é apenas para sua evolução, mas também para demonstrar a sua teoria do conflitos de consciência. Veja o link 10. No campo de descrição. Para combater esta invasão dos Ummitis, o propósito do nosso outro mundo profetizou o aparecimento dos dois Messias nos textos dos manuscritos do Mar Morto. Ou seja, eu sou o Messias Israel e o Messias Aaron Trump, o ex-presidente e o próximo presidente dos Estados Unidos. Trump, quem não tem habilidade telepática, não está sujeito a tais ataques e pode usar força militar poderosa para lutar contra os Ummitis. Veja o link 11. No campo de descrição. Além disso, este experimento de demonstração da teoria dos conflitos de consciência e da invasão contra os humanos contradiz o código de ética cósmico. Porém, um Ummit diz que extraterrestres de diferentes espécies, que reconhecem a importância deste experimento, têm tolerado isso. Acho que muitos deles ficariam em silêncio sobre isso. Em suma, ninguém salva os humanos. Incontáveis organismos vivos com inteligência, extraterrestres, habitam o universo. Mesmo assim, o Ummit diz que a chance de ocorrência de um evento de evolução é rara. Além disso, o evento de evolução humana e este experimento de demonstração dos Ummits têm atraído a atenção de extraterrestres de várias espécies. Isso significa que grandes espectadores de extraterrestres de todo o universo estão ao redor da Terra. E finalmente, a Terra enfrentará uma pequena era glacial depois de 2030.